É grande o seu amor, é grande a sua bondade. Por isto, aqueles que te servem se alegram, se fortalecem e assim podem reabastecer suas baterias. Tira de nós aquilo que não te agrada, Pai, e encha cada um de nós daquilo que te agrada. Que toda a nossa atenção esteja para a sua santa e preciosa palavra. Se o Senhor tivesse outra coisa melhor para nos dar, Senhor, teria nos dado, não tendo, deu a sua palavra. Porque somente da sua palavra o ser humano viverá. Perdoe as nossas falhas e as nossas fraquezas e aceite, Senhor, a nossa gratidão. Que aquela unção especial possa vir sobre cada um de nós, para que assim possamos captar o que a sua palavra afirma. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te imploramos. Amém. 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 Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor nosso Deus, digno de toda honra e de toda glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 4. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29 e o versículo 30. As Sagradas Letras dizem assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. 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 Que o Senhor acrescente suas bênçãos, Aleluia. a sua santa e preciosa palavra lida mais uma vez nesta noite. Amém. 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 Podeis assim. Amém. Boa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós. Irmão Firmino está nos visitando. Irmão Paulinho da Taça está nos visitando. E Max está passando outra vez por aqui, né? Entre nós.
Graças a Deus, isso é bom. Oh, glória. Maravilhoso. Maravilhoso. Amém. Amém. Digno de toda honra e de toda glória. Amém. Aqui, hoje nós vamos meditar um pouquinho, tomando como tema a terrível decepção. Como o profeta diz em algumas mensagens, quem vai ser decepcionado no dia do julgamento não é o bêbado, não é a prostituta, não é o ladrão. Esses não vão ser decepcionados. É outra classe de gente que vai ser decepcionada. Aqueles que pensam que tinham alguma coisa de Deus e não tinham nada. Mas, como encontramos aqui, o verso 30 de Efésios capítulo 4, ele diz, o apóstolo Paulo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais. Se ele está pedindo, é porque é possível entristecer. E nesta mensagem, a nova mensagem que está aí à sua disposição, quando terminar o culto, você pode pegar a sua mensagem pregada pelo profeta, intitulada Um Absoluto. E nós sabemos que esse absoluto é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora existem pessoas na terra que creem que o absoluto é o irmão Brando. O irmão Brando não é o absoluto. O absoluto é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Então aqui nesta mensagem, um absoluto, quase no final do parágrafo 17, o profeta diz assim: sempre julgue todas as coisas que qualquer espírito disser a você pela palavra. Sempre julgue todas as coisas. Todas, não é só uma e outra não. Todas as coisas. Amém. Que qualquer espírito disser a você pela palavra. Glória a Deus. Que qualquer espírito disser. Você vê que a palavra espírito não está escrita com letra maiúscula não. E não está falando de Espírito Santo não. E quando o Espírito Santo vem falar, você que é espiritual, você cata na hora. Agora, sendo o espírito errado, muita gente fica na cama, na corda bamba. Ó, caminha pelos afetos e não sei mais o que, e a coisa fica ruim. Por isso que aqui está a recomendação do profeta: sempre julgue todas as coisas que qualquer espírito disser a você pela palavra. A palavra, nunca se afaste da palavra. Se você fizer isto, você está perdido. Porque a palavra é Cristo. Amém. Se afastar de Cristo, está perdido. Por isso nós encontramos que o apóstolo Paulo, eu repito tantas coisas que até algumas pessoas é o tempo todo falando a mesma besteira, e eu me regozijo por essa besteira, porque se a palavra de Deus é uma besteira, para mim é a melhor que existe. Amém. Mas o apóstolo Paulo, você sabe que tudo que o ser humano fala e as idiotices praticadas estão gravadas na grande televisão da cidade. Não, isso aí dá problema. Tem carro mecânico, a Deus não. A de Deus não vai para mecânico não. Será tudo mostrado na grande tela de Deus no dia do julgamento. Por isso que é bom termos cuidado com o que falamos, com certas afirmações. E aqui nós encontramos em Filipenses capítulo 3, que o apóstolo Paulo
escreveu: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Amém, Jesus. Amém. Não tem coisa melhor do que repetir a palavra de Deus o tempo todo. É verdade. Porque isto é segurança para nós. É segurança para os salvos. É segurança para os cristãos. É verdade. Ainda no capítulo 4 de Filipenses, versículo 1 e o versículo 8, o apóstolo também escreveu: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Glória a Deus. Nisso pensai. Amém? Glória a Deus. Oh, Pai. Santo é o nome do Senhor nosso Deus, digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Nós sabemos que existem muitas escrituras que elas são mal entendidas. Nós poderíamos tomar muitas, mas nós vamos tomar apenas umas 2 ou 3, só para você ver como a mente humana é fácil de deixar Jesus Cristo. É difícil de se aproximar dele, mas de se afastar dele é fácil demais. Porque a mente humana é pobre demais. É tão pobre, se não houver o novo nascimento, ninguém entra. Que a mente humana vai pelos afetos. Vai pelos afetos. Os afetos não levam nós a nada. Quem resolve o problema é o amor ágape. Agora que isso é tão mal entendido por aí. Você já pensou o amor ágape quando chegou ali no tanque de Betesda? Tinha uma multidão de enfermos. E ele foi ali e só curou um. Por que não curou os outros? Por que não curou os outros? Agora eu vou discutir com a Moágape, você vai discutir com a Moágape. O profeta disse: só quem cria nele foi aquele que ele curou. Os outros não criam, mas estavam ali esperando o movimento das águas, porque sabia que um anjo vinha e agitava a água, e quem chegasse ali primeiro seria curado. Que Deus ajude a cada um de nós. Glória a Deus. Nós encontramos em Atos capítulo 2 que quando Deus cumpriu ali a profecia, o que Deus havia falado através do profeta Joel, e as pessoas, a grande igreja, estava pensando que os apóstolos, que a igreja verdadeira era embriagada com vinho. Aí Pedro, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do amor ágape, se levantou ali e fez um pequeno discurso, mostrando para aquela multidão que aquilo ali que estava acontecendo não era causado pelo vinho natural. E ele foi citando, falando da profecia do que Joel havia profetizado. E no versículo 21, ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Se você tomar só esse versículo, meu Deus do céu, salvação é fácil demais, né? O que é de milhões que estão invocando o nome do Senhor por aí e vão ser salvos? Todos que invocam o nome do Senhor vão ser salvos? Isso tem que ser, isso tem uma coisa, isso tem um sentido, isso tem uma aplicação correta. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Pedro, citando a profecia do profeta
Joel, dizendo que aquilo era o Espírito Santo, e assim sucessivamente. Amém? Amém. Aí vamos dar uma olhadinha em Romanos capítulo 10, para você ver como é fácil das pessoas fazerem confusão com as sagradas letras e tem facilidade de enganar as pessoas. Por exemplo, o que foi que Abirão, Datã e Coré, quando foi que Deus usou um deles? Nenhuma vez. Deus vindicou Moisés. E eles tinham uma multidão ao lado deles, uma multidão maior do que a que estava ao lado de Moisés. Se Deus não tivesse entrado em cena, eles teriam sido. Moisés teria sido apedrejado. O Caleb, o Josué teriam sido apedrejados, porque Deus entrou em cena. E as vindicações de Deus vieram sobre Moisés. Mas chegou ali um Datã, um Coré e um Abirão que na hora da dificuldade argumentou, e o povo vai para o lado do argumento. O povo ama o argumento, menos o cristão. Aleluia! Porque o cristão é semente divina, é semente de Deus. Glória a Deus. Amém? Em Romanos capítulo 10, do verso 11 ao verso 17, veja o que o apóstolo Paulo afirma. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê nele, todo aquele que nele crê, não será confundido. Todo aquele que crê em Jesus não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mesma afirmação do apóstolo Pedro e a mesma do profeta Joel. Os carros são cheios dessas inscrições, dessas escrituras. Você encontra nos carros por aí. Como pode invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Aí está. Está vendo o problema? Invocar o nome do Senhor, tem milhões por aí invocando, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso o profeta diz: se você se afastar dela, você está perdido. Amém? Louvado seja Deus. Veja bem, olha. Veja o verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mesma afirmação do apóstolo Pedro, citando o profeta Joel, e são escrituras mal entendidas. Você quer ver como elas são mal entendidas? Vamos lá para São Mateus capítulo 7. Só para você ver como que as pessoas aplicam mal. É por isso que o profeta diz: se você isolar um versículo da Bíblia, você está morto. Você não pode isolar. Você não pode isolar as escrituras de maneira nenhuma. Um versículo isolado da Bíblia gera uma denominação. Um parágrafo isolado da mensagem gera um ismo. Você não pode isolar. Não pode isolar. É verdade. O profeta fala isso muitas vezes em suas mensagens. Mas, crê de verdade, por muito tempo Judas parecia ser um crente. Parecia ser um crente verdadeiro, não parecia? Judas Iscariotes.
quando ele orou pelo enfermo e o enfermo foi curado, quem ele dizia que ele não era crente? Oh, que homem poderoso! E quando ele expulsou o demônio, quem disse que ele não era um crente verdadeiro? Oh, que homem poderoso! E era um crente manufaturado. Esse é que é o grande problema. São Mateus capítulo 7, do verso 23 do verso 21 ao verso 23, nós encontramos que o Senhor Jesus Cristo disse assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é quem entra. Amém. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E não tivemos sonhos, e não tivemos profecias? E não curamos enfermos? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nós sabemos que curar enfermo não é praticar a iniquidade. É? Não. Não é. Expulsar demônio não é praticar a iniquidade. Profetizar, pregar o evangelho não é praticar a iniquidade. Ter visões ou ter sonhos corretos não é praticar a iniquidade. Praticar a iniquidade é não obedecer o que a palavra diz. É verdade. E as pessoas se esquecem que dom não salva ninguém. Dons não salvam ninguém. É por isso que a promessa é: e recebereis o dom singular. Aleluia! Não é os dons, não. Porque os dons são dados até aos rebeldes. Mas e recebereis o dom. Quer dizer, o Espírito Santo. E é Ele quem me guiará em toda a verdade. É Ele quem guiará você, irmão, em toda a verdade. É Ele quem guiará você, irmão, em toda a verdade. É Ele quem guiará essa pequena igreja em toda a verdade. O Espírito Santo. Sem Ele, estaremos todos perdidos. Porque aí já entra Romanos 8, se eu não me engano, verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Louvado seja Deus, amém? Amém? Mas vamos ver aqui uma experiência que o profeta conta na mensagem: onde penso que os pentecostais falharam. Os pentecostais, não é os batistas não, nem os metodistas. Os pentecostais, onde penso que os pentecostais falharam. Ele conta essa experiência nessa mensagem e conta noutras mensagens também. No parágrafo 159 ao parágrafo 174. Eu creio que isso belisca a consciência de cada cristão. É verdade. A minha eu sei que belisca muito. E se você é um cristão, eu creio que isso belisca a sua também. É verdade. Amém. Glória a Deus. Amém. Ele está fazendo uma chamada de altar. Aí diz: Deus abençoe esta pequena senhora hispânica vindo aqui. Deus abençoe, minha irmã. Você deve ter feito um monte de coisas em sua vida, mas agora está fazendo a coisa mais nobre que você já fez em sua vida, que é vir à frente para aceitar Jesus Cristo. Essa é a coisa mais nobre que um ser humano faz na vida, é quando aceita Jesus Cristo. E a pior coisa que o ser humano faz na vida é rejeitar Cristo. Amém. Correto. Graças a Deus. Glória a Deus. Você sabe o que está acontecendo? Isto é o que eu estou tentando fazer. Conseguir o favor de Deus em primeiro lugar. O profeta dizendo:
E você também não está tentando? Amém. Você não está tentando conseguir o favor de Deus em primeiro lugar? Ou você está tentando conseguir o favor de algum homem? Se está, pobre de você. Glória a Deus. Pobre de mim se eu estivesse aqui tentando conseguir o favor de algum homem. O homem é pai. O homem ele é seu amigo enquanto você não pisa no pé dele. Mas o profeta está dizendo: estou tentando conseguir o favor de Deus em primeiro lugar. Quando ele vê isto, ele, maiúsculo, Jesus, Deus, o nosso Salvador. Amém. Quando ele vê isso, o quê? Uma alma vinda ao altar, aceitando ele. Amém. Quando ele vê isto, o sino da alegria toca no céu. Os anjos fazem festas quando o pecador vem aceitar Jesus Cristo. A festa entre os anjos. E o profeta diz: quando ele vê isso, quando o nosso Salvador vê uma pessoa vindo ao altar, aceitando, o sino da alegria toca no céu. Ele nos dará um ótimo culto de cura na próxima semana. Você verá quando ele vê pecadores vindo à cruz. Aleluia! Oh, santo é o seu nome, Senhor! Se nós ficamos felizes quando alguém aceita Jesus, você não fica feliz. Você não fica feliz quando alguém aceita Jesus? E a gente fica, por que a gente fica feliz? Porque você é um salvo, você quer, se você puder, salvaria o mundo inteiro. Quando um aceita, você se regocija. O profeta disse que antigamente, anos atrás, os batistas de Kentucky, quando um aceitava Jesus, eles se abraçavam e louvavam a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Santo é o seu nome. Por isso que noutra mensagem o profeta diz: mantenha sempre uma mão por fora, vê se consegue salvar mais alguém, vê se consegue colocar mais alguém para dentro. Aleluia! Deus, diferente de certas qualidades que disse que na mensagem hoje, é diferente? É diferente? Mas, olha, o Eterno conhece a todos nós. E eu estou aqui servindo ao Eterno, creio que você, por certo, também está. Aleluia! Eu quero dizer algo agora para, talvez, aos membros da igreja. Falando agora, talvez, aos membros da igreja. Eu não quero magoar os seus sentimentos. Eu quero lhes contar uma pequena experiência que aconteceu por volta de 2 semanas atrás. Ele pregou essa mensagem em 1955. Eu ainda não era nem nascido. Naquele tempo já acontecia isso. Calcule hoje, hein? Calcule hoje. Eu quero lhes contar uma pequena experiência que aconteceu por volta de 2 semanas atrás. Havia uma fina senhorita que ia a uma maravilhosa igreja. Uma fina senhorita que ia a uma maravilhosa igreja. E era uma igreja metodista em 1955. A igreja metodista não era como hoje, não. Não, irmão. Eu aceitei a mensagem, se não me engano, foi em 83. Hoje eu vejo tanta coisa diferente quando eu aceitei a mensagem. Mas só tem que eu não vou dar diferença não. Porque eu leio a mensagem e vejo a mensagem do mesmo jeito. Aleluia! Se quiser piorar, piore. Eu vou tentar melhorar. Amém! Vamos tentar melhorar. Amém! 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 Tanta coisa que quando apresentar essa mensagem a mim, que hoje fazem de conta que não estão vendo nada, com medo dos bancos ficar vazios. Agora eu, com medo dos bancos ficar vazios, eu vou dar boa-vinda para o pecado. Eu vou chegar a Deus!
uma fina senhorita queria uma maravilhosa igreja, e era uma igreja metodista, e ela era uma adorável senhorita, e ela tinha que ir. Eu sempre duvidava das experiências desta mulher, porque ela participava somente porque sua mãe e seu pai participavam. O profeta observava, ela disse, ela está na igreja por causa do pai e da mãe. O profeta, certamente, Deus mostrava alguma coisa para ele, isso é claro, né? E ele observava que ela era uma fina senhorita, se vestia bem, porque tinha um pai e uma mãe que dizia, é assim, não abria mão, é desse jeito. O pai dela era um diácono na igreja. Ela aprendeu a tocar piano e ela era uma ótima pianista na igreja. Estava fazendo uma obra, Deus não estava? Amém. Era uma ótima pianista. Um bom rapaz ali, eu creio que aquele rapaz realmente tinha o Espírito Santo. E ele se apaixonou por ela. E eles se casaram. O rapaz tinha o Espírito Santo. Ela não tinha. Mas o Espírito Santo, como é que você... Irmão Brando, e quando se recebe o Espírito Santo, ainda se comete erros, o profeta diz, você está no lugar mais perigoso. A moça não tinha o Espírito Santo, o rapaz tinha. Se apaixonou por ela, bonita, tocava muito no piano, ou era uma bênção na igreja, ou é uma bênção na igreja. Tudo bem. Fazer para a igreja é uma coisa, fazer para Deus é outra coisa. É verdade. Aleluia. O que adianta eu pregar o Evangelho e lá fora minha vida ser outra? Nós temos que ter cuidado com São Mateus capítulo 7. Temos que ter cuidado com aquilo. Um bom rapaz ali, eu creio que aquele rapaz realmente tinha o Espírito Santo e ele se apaixonou por ela e eles casaram. Isso aconteceu em Louisville, Kentucky, há não muito tempo, apenas algumas semanas atrás. Eu conhecia o pastor muito bem, e assim por diante. O profeta conhecia o pastor daquela moça. Sabia que o pastor é aquele que dizia preto é preto, branco é branco, certo é certo, errado é errado. Glória. Aleluia. É verdade. Lembrando disso, eu conheço o pastor daquela igreja. O pastor dela. E eu meio que duvidava daquela mulher, da sua experiência. Bem, enquanto ela estava com sua mãe e seu pai, ela caminhava muito bem. Enquanto estava com sua mãe e seu pai, indo para a igreja, caminhava muito bem. E um pai ali, sempre pisando no pé, uma mãe ali, você está divertindo. Mas tem uma hora que você vai ter que andar só. É verdade, Senhor. Tem uma hora que você vai ter que andar só. Você não vai, nós não vamos ter pai e mãe todo o tempo, não. Um dia você vai ter que andar só. Amém? Amém. Glória a Deus. Tremendo. Aleluia. Deus. Enquanto ela estava com sua mãe e seu pai, ela caminhava muito bem, mas ela tinha uma fé intelectual. A fé que ela tinha era intelectual. E aí é onde está o grande problema.
A fé intelectual, ela é enganosa. Ela não fica com a Bíblia. Só basta começar os problemas, ela toma o rumo errado. A fé que me mantém firme e mantém você firme, ela está aqui. Só leva o ser humano ao desastre. Mas a fé genuína, a fé que é dada por Deus, ela se aloja no coração. Glória a Deus! E então, ela tinha uma fé intelectual. Agora, ouçam atentamente. Isto é muito sério. Almas estão em perigo, diz o profeta. Ouçam atentamente, isto é muito sério. Almas estão em perigo. Isso em 1955. E hoje? Se lá em 1955 almas estão, o profeta disse, almas estão em perigo. E hoje? Que a coisa está pior milhões de vezes. Ou melhorou? Melhorou? Não! Por isso o profeta diz, ouçam atentamente. Isto é muito sério. Almas estão em perigo. Eu me questionava. Não era para eu ser juiz dela. Mas eu apenas percebi o jeito que ela se comportava. Você entendeu? O profeta disse, eu não queria ser o juiz dela. Eu não queria ser o juiz dela. Você sabe quando só basta você ficar ao lado da palavra, você já é xingado como ele quer me julgar. Você já é xingado de ditador. Por quê? Porque a palavra, ai, irmão, Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. O profeta disse, não era para eu ser o juiz dela, mas eu apenas percebia o jeito que ela se comportava. Não parecia ser muito cristã. Bem, então assim foi. E ela mudou de bairro há alguns anos atrás e mudou para outro bairro onde a igreja era meio mundana. Mudou para um outro bairro, foi congregar numa igreja metodista também, mas o pastor lá não era como o pastor do pai dela. Você está entendendo, irmão? Mudou de bairro para outra igreja, mas que era metodista, mas era uma igreja meio mundana. Meio mundana. Por quê? Por causa do pastor. E era a mesma denominação, mas meio mundana. E as senhoras não se vestiam decentemente. Lá onde ela foi criada, as senhoras se vestiam decentemente, e por isso ela se vestia decentemente, por causa das senhoras. Mas isso não salva ninguém. Você vinha aqui vestido como uma cristã, porque eu digo que tem que ser assim, ou porque a igreja diz, você está perdido. É fé mental, é fé intelectual. Agora, quando a fé que você tem é a que Ele te deu, você se veste como uma cristã, com alegria, com satisfação. Você sabe que você é um vaso de honra de Deus. Aleluia! Você sabe que você é um instrumento de Deus. Glória a Deus! Ninguém precisa estar pisando no seu pé. Outro dia, alguma irmã no salão de beleza, ajeitando os cabelos por lá, e outro olhando assim. Cabelo, as pontas estão desigual, vou cortar. A outra, a que estava fazendo penteado, disse, não, ela é crente, ela não corta o cabelo não. Mas a irmã falou, não corta? Mas ela não corta não. Você não corta por quê? Porque o pastor proíbe? Não. É porque a igreja proíbe? Não.
É porque o pastor mora na Bíblia e quer ter cada mulher. Chegou o assunto, não precisa discutir, o cristão não arrasou. Você se nega assim por quê? Porque o pastor briga, a igreja obriga? Se for, está perdendo seu tempo. Agora, quer porque Jesus Cristo cruzou o seu caminho, aí... Aleluia! Aí, aleluia! Louvado seja Deus! Amém! Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não. Ouvir a palavra de Deus. É por isso que o cristão não se move. Quanto mais o vento balança, mais ele firma. É como a árvore. Firma suas árvores no sol. Amém, Senhor, amém. E então ela chegou, ela mudou de bairro, foi para outra, congregar com outra, na outra igreja, que era do pastor, mesmo sendo a mesma denominação. Mas as senhoras não se vestiam decentemente. Usavam estas roupas curtas como elas usam, você sabe, e saíam e arrumavam o quintal e coisas assim, com aquelas roupas impróprias. E lá na igreja que o pai dela congregava, não era assim que as irmãs se comportavam? E nessa outra igreja que ela veio, ela viu as irmãs se comportando assim. Se elas podem, eu também posso. Olha a mentalidade. Ele está dizendo que é assim, por certo é. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que o irmão diz, não ouvir a palavra. Amém. Seja quem for, ouça. Lembra isso aqui. Ouça. Depois, olhar aqui. Amém. Não importa para ouvir. Examinai tudo, retende o bem, diz as letras sagradas. Ouça! Nega se está aqui. Se vê aqui, então amém. Louvado seja Deus, porque o padrão da minha alma é isso aqui. Para não ouvir isso aqui, eu ia ouvir meu pai. E sempre me deu um exemplo de sinceridade. Mesmo católico, mas sempre foi sincero. É verdade. Mas Deus cruzou o meu caminho, então vou ter que olhar para isso aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Santo é o seu nome, grande Deus. Então, irmão, as senhoras não se vestiam decentemente, usavam estas roupas curtas como elas usam, você sabe. E saíam e arrumavam o quintal e coisas assim, não se pareciam muito decentes. Então ela começou a se perguntar, agora, se elas podem fazer isso e vivem bem, ora, elas são tão instruídas quanto eu sou. O pastor dela é o mesmo meu. Então por que não posso fazer isso? O arrazoamento, o argumento, o profeta, o conselho do profeta, nunca deixe isto entrar na sua mente. O conselho do profeta, nunca deixe esse tipo de pensamento entrar na sua mente, porque alguém faz, porque eu não posso fazer. O pastor dele é o meu, porque eu não posso fazer. Assunto esse aqui, pergunta esse aqui, pergunta esse aqui, aí vai dar certo. Aí vai funcionar. Amém. Por isso o profeta diz: nunca deixe isso entrar na sua mente. Não deixe o arrazoamento entrar na sua mente. Não deixe o argumento entrar na sua mente. Vê? Isto mostra que alguma coisa está faltando aqui embaixo. Aqui embaixo. Quando você vai pelo argumento, o diabo de dele, tadinho dela, coitadinha dela, coitado é o diabo. Coitadinho dele, é o diabo. Sabe, coitado, cristão é coitado aonde? Cristão é cristão. Cristão é cristão. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é verdade, Jesus. Glória a Deus. Por isso o profeta diz, isso mostra que alguma coisa está faltando aqui embaixo.
o Espírito Santo te ensinaria diferente, amigo. Amém? Mas ela começou a razoar. Agora, quando um homem tem uma alma e ela não discute com a palavra de Deus, a mente minha e sua discute, mas a alma não discute com ela. A mente humana discute, a alma não. O que o profeta está dizendo? Quando um homem tem uma alma e ela não discute com a palavra de Deus, a alma crerá na palavra. Amém. Mas a mente intelectual irá razoar com a palavra de Deus. Você diz, bem, isso deve ser fanatismo. Eu não poder cortar meu cabelo, não poder usar uma bermuda, uma roupa transparente, uma blusa sem manga, isso é fanatismo. Para os nossos filhos é fanatismo. Mas não é fanatismo, não. Essa Bíblia que diz, se vive como Glória a Deus. Orelha de preá. Os filhos não tem nem manga, diz que tem isso é manga, não é que tem manga, diz que tem manga onde? Não, mas só basta ver, olhou no DVD, sei lá o que é. Basta ver, se vê uma pulseira na perna, aí a pouco, se brincar, vira de espírito na igreja. Agora, não procura que sabe, viu? Vai não ver ninguém preocupado em saber como Sara viveu, como Rebeca viveu, como Ana profetisa viveu. Glória a Deus. Como Isabel de Zacarias, o pai mãe de João Batista viveu. Não tem ninguém pesquisando. O modelo vestido de Sara, de Abraão, de Rebeca, de Isaac, de Ana profetisa, de Isabel, de Maria. Quase ninguém procura o modelo vestido que elas usavam. É verdade. Agora. Deus é santo. Agora, o povo sabe demais. Encontra machado, foice, tudo na Bíblia e na mensagem. Tudo isso encontra na Bíblia e na mensagem por aí. Agora, se posicionar na palavra, qualquer vento, espatifa um com canto, espatifa outro para outro, para mim não está acontecendo nada. Quando eu era católico, o que o Papa dizia, eu dizia amém. Isso é claro. Foi ensinado aquilo, dizendo que aquilo era o santo mesmo. Mas quando me converti, irmão, essa mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Seja Deus. Louva a Deus, porque essa mensagem do profeta só me ensina a crer na Bíblia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. A alma não discute com a palavra de Deus. A alma crerá na palavra. Mas a mente intelectual irá razoar com a palavra de Deus. Você diz, bem, isso deve ser fanatismo. Eu não sei se devo fazer aquilo. O profeta diz, tome cuidado. Não sabe? Por que não examina? Vai examinar. Deus, posso fumar? Ele diz assim, leia lá na palavra. Essa palavra diz, você pode fumar? Deus, eu posso ir lá pro carnaval? Posso, olha aqui, pode? Só é consultar aqui. Por isso o profeta disse, tome cuidado. Isto vem da Bíblia. Procure sobre isto. E sua alma, se ela receber o Espírito Santo, vai procurar isto e reconhecerá isto. Mas se sua alma receber o Espírito Santo, se não receber, não vai procurar. Nem vai procurar, nem está desejando procurar. Agora, se sua alma receber o Espírito Santo, Glória a Jesus. Ela quer saber onde está. Onde está o que estamos falando, se está aqui. Amém. Amém. Santa é a palavra.
Só Deus. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus, Senhor. Amém. 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 Então, assim foi. E depois de um tempo, você sabe o que aconteceu? Aquela irmã começou a participar de festas de cartas e ajuntamentos sociais. Começou se vestindo indecentemente. Você pensa que o diabo é bobo? O diabo, para ter as mulheres nuas aí hoje, mostrando as nádegas, foi o que ele fez. Ele primeiro deu uma calça comprida para elas. Aí se acostumaram. Aí o diabo disse: tem pano demais, só vai usar metade. Aí veio a bermuda. Aí se acostumaram. Agora está aí com uns pedacinhos de nada vestido andando na rua. É verdade. O diabo não é bobo, não. Ele só leva por bufetada quando ele dá de cara com um cristão. Aí, mano! Louvado seja Deus. Quando ele dá de cara com a alma cheia do Espírito Santo. Amém, Senhor! Santo é o Senhor! E daí a pouco aquela irmã já estava participando de festas de cartas e ajuntamentos sociais. E ajuntamentos sociais. O que é que quer o crente em ajuntamentos sociais? O que é que quer o crente, um crente ou uma crente em ajuntamentos sociais? Vai bem falar línguas estranhas lá. Vai bem jejuar lá. Vê o que foi que ele arranjou. Chegou lá, um homem bonito olhou para ela, foi tudo para ela deixar o dela. Vai para o ambiente errado. Vai para o ambiente impróprio. Pega sua filha se acompanhar com uma pessoa incorreta. Sua filha ou seu filho, deixa seu filho não, porque os filhos já nascem irmãos no mundo, quanto mais em casa. Antigamente não. Antigamente o pai pegava o filho com a tola de Jurema e tem a coisa, não levava nem fazer curativo, não. Não tinha conceito tutelar para trabalhar? Pois não, só para dar um cocorote, pronto, tá logo um copo de sangue na cabeça, vai para o hospital, está 50 dias lá morrendo, e o conselho tutelar está processando o pai. Por isso que a terra aí está, ó a delinquência aí. Olha a delinquência como se encontra. E então aí já estava em ajuntamentos sociais, e um certo homem bonito e jovem se mudou para o bairro que ela estava morando, e ela se apaixonou por aquele homem bonito, deixou seu marido e casou-se com aquele homem. Por quê? Porque ela viu outra na igreja fazendo a mesma coisa. Então, se ela fez, eu posso fazer. O pastor disse: não tem problema. O pastor disse: não tem problema. O pastor dela é o meu. Ela fez, eu posso fazer. Fé intelectual leva o ser humano a isso. Fé intelectual não consulta o urim do de Deus. Quem consulta o urim de Deus é aquela fé que está aqui. Ó. Amém. Aleluia. Convertido. Glória a Deus. Aleluia. Bem, ela pensou, outras mulheres fazem isso, trocam de marido. Por que eu não posso fazer? Bem, elas pertencem à igreja, por que eu não posso? Veja, isso é razoamento. Ela disse: eu sou tão membro de igreja como sempre fui. Eu sou tão cristã como sempre fui. Outras mulheres fazem isso, vestem roupas indecentes, porque eu não posso fazer. Cortam o cabelo, porque eu não posso. Trocam de esposo quantas vezes querem, porque eu também não posso. E veja como elas são instruídas. Mas o profeta diz: nunca pense
o que as pessoas pensam. Pense sobre o que Deus pensa. Aleluia. Amém? Amém. Outro dia alguém disse: você deve respeitar os pensamentos dos outros. E eu? Pensamento dos outros? Eu não respeito nem os meus. Verdade. Aquele ali eu disse: eu pensei que estava certo. Me perdoa, Jesus. É. Quanto mal dos outros. Eu sou ensinado a respeitar o que Deus pensa. Amém, Jesus. Não é o que eu penso, não. É o que Deus pensa, porque eu não quero ensinar isso. Está certíssimo. Aleluia! Amém, Jesus. Por isso o profeta diz: nunca pense o que as pessoas pensam. Pense sobre o que Deus pensa. Pense sobre o que Deus diz. Amém? Louvado seja Deus, aleluia! Amém, amém. Glória a Deus. Quem deu amor, irmão? Quem deu amor? E eu posso amar você mais do que a Deus? De forma Posso, irmão? Não. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Deus em primeiro lugar. Aleluia! E depois de um tempo, ele provou não ser. É claro, se aquele homem tinha deixado sua própria esposa, ele deixará outra e deixará outra. Então ele a deixou e ela casou-se novamente. Ó, já aconteceu já. E este homem a deixou e ela juntou-se com outro marido. E então ela foi apanhada por isto, ela teve um câncer em seu órgão feminino. Agora, eu estive em um tabernáculo batista em Jeffersonville. Meu pastor lá é um metodista, um fino irmão que tem o Espírito Santo, diz o profeta dizendo. E então esta mulher, sendo uma metodista, ele estava muito preocupado com ela. Aquele pastor soube da condição daquela mulher, porque ela congregou com ele, e o pai dela era diácono na igreja dele, e a mãe dela congregava com aquele pastor, e ela havia se mudado e foi para outro lugar, mesmo se ninguém metodista, mas aquele pastor não era como ele, e ele soube da condição que ela estava, e ele ainda estava preocupado com ela. Era um pastor genuíno. Ele estava preocupado com ela. Assim ele foi visitá-la. Aquele pastor foi visitá-la. Não era mais o pastor dela, mas foi visitá-la. Quando soube que ela estava, que o médico mandou ela para morrer em casa. E quando ele chegou lá, ela estava fumando um cigarro após o outro. Metodista. Em 1955. Alguns metodistas já estavam nessa condição. O que você encontra por aí, crente que diz que é na mensagem de pergunta, bota marcha e bota mais a foto na internet, tá beleza? Bota mais a foto na internet. E tem gente que ainda curte. Fica curtindo. Olha, por isso o profeta disse quando pregou a mensagem do rato: se Jesus vier daqui a 100 anos, quando ele vier, vai encontrar a igreja católica melhor do que os pentecostais. Outro dia alguém pegou uma foto lá do seu pilar. Conhece a pessoa? De bermuda, com um monte na piscina, sem camisa, e bota mais a foto na internet. Uma maldade dessa, ou sabendo que ele dá mensagem. Uma maldade dessa. Daí a pouco lá na academia, né? Academia, né? Vamos correr lá naquele negócio lá, para criar músculo e forma um corpo, onde tem um bando de ímpias lá. Verdade. Aí então, sem camisa no meio dos ímpios, tira mais a foto e bota na internet. E eu vejo que essa mensagem chegou agora, tá? Um absoluto. O profeta dizendo
3 jovens chegou, irmão Brana, eu não quero me servir para o exército. E aí o profeta disse, eu entendi que ele não queria ir servir o exército porque não era um covarde, era porque ele ia estar em um ambiente onde tem mulheres seminuas, e pediu para me orar, e o irmão Brana orou, e eles foram dispensados. Uia! Aí hoje, pessoas que dizem que é da mensagem vão lá para o meio dos sítios. Gente, o Deus que revelou as coisas do irmão Brana lá atrás, ainda continua o mesmo Deus. Amém. Esse testemunho que ele deixou aí gravado é para a gente ter cuidado com isso. Para não enfrentarmos a decepção lá de Mateus capítulo 7. É verdade, correto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Isso é claro. Certas qualidades de assunto, de ensinamento que aparecem. Um eleito salvar outro que rejeita Jesus, aceitando ou não, vai ser salvo, quando veio de Bíblia. Eu não vejo. Deus me deu 3 filhos. Eu digo, olha, quer vida eterna? Aceite Jesus que eu aceitei. E sua mãe aceitou. E tem outro caminho não. O caminho só tem um, não é 2 não. O caminho é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. Santo é o seu nome, grande Deus. Ajude cada um de nós. E aquele pastor foi visitar aquela irmã. E chegou lá, ela estava fumando um cigarro após o outro. E ajuntada com um marido que não era dela. E ali estava aquele homem cuidando dela ali na cama. O médico disse, ela morrerá. E o irmão Néval disse, eu vou visitar e falar com ela. Talvez eu consiga trazê-la ao arrependimento. Vou conversar com ela, talvez eu consiga trazê-la ao arrependimento. Porque você tem que se arrepender antes de morrer. Porque depois da morte, qual é o perdido que não está arrependido? Então arrependimento é antes da morte. Para que eu conserto ele aqui, é antes de morrer. Porque depois da morte, o jovem rico diz, Abraão, eu estou perdido, manda logo avisar meus irmãos para não fazer o que eu fiz, para não me versugar. Abraão diz, lá tem os profetas, lá tem a lei, que eles ouçam. Quer saber qual é o perdido que morre perdido, que não está arrependido? Por isso, para sair daqui, olha, vamos ter cuidado e sair daqui com ele. Porque sem ele, e o irmão Néval, preocupado com aquela irmã, disse, eu vou visitá-la e falar com ela, talvez eu consiga trazê-la ao arrependimento. E ele disse, quando o irmão Brana vir, eu levarei lá, porque eu sei que é isso que ele falaria para ela. E eu a levarei, talvez, a uma condição de cura. Vou trazer lá o arrependimento. Se ela se arrepender, aí eu vou levar o irmão Brana para ir orar por ela. Olha, Jesus, amém. Mas se ela se arrependesse primeiro, eu vou levar o irmão Brana para orar por ela. Então ele tentou, um irmão muito fino, tentou ajudar aquela irmã, nem era mais o pastor dela. Foi lá. Então ele foi ali e ele disse, agora irmã, disse, eu entendo que você é uma metodista. E ela disse, eu sou. Ele disse, tem somente uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Disse, você está preparada para morrer? Ela disse, com certeza. Fumando. O marido errado.
Estou preparada para morrer. Que preparação, hein? E o pastor perguntou a ela, não era o pastor dela, pastor, o pai dela congregava com ela lá, com ele. Você está preparada para morrer? Ela disse, bem, com certeza. E aquele pastor disse, senhora, eu não quero machucar seus sentimentos. E eu não quero que você pense que eu estou me metendo em sua vida. Porque é assim. Você faz o bem para as pessoas, você é mal entendido. Você diz, olha, tenha cuidado com isso. Isso não está correto. Não faça grupinho. Quer saber do hálito maligno de Satanás, como o profeta diz em outras mensagens? Você que quer e aí? E aqui o pastor, irmã, olha, eu não quero machucar seus sentimentos. Eu não quero que você pense que eu estou me metendo em sua vida. Você quer me dizer que com este uísque guardado aí embaixo, estava fumando uma garrafa de uísque guardada, e morrendo de câncer, fumando, tomando uísque, vivendo com um homem que não era dela? E esse pastor que preto é preto, branco é branco, certo é certo, certo é errado. Esse tipo de pastor hoje é chamado de legalista, mesquinho, que só quer o céu para si. É o nome que leva hoje pastor dessa maneira. Glória a Deus. E aquele pastor sincero, zeloso da palavra, você quer dizer, irmã, que você, com este uísque guardado aí embaixo, e fumando cigarros, e vivendo ajuntada com um marido, ela disse, e o que te importa isso? Malcriada aqui, ó, atrevida. E o que importa isso? Foi o que ela disse para aquele pastor. Ele disse, bem, como um ministro, disse, eu vim dizer-lhe que isto realmente não é conveniente para uma cristã, fumar, beber uísque, viver com um marido que não é dela. Ela disse, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e o diabo também não crê? E o diabo não crê em Jesus também não? Crê que estremece. O diabo crê que estremece. Só tem com o cristão, diz o profeta. Ele não estremece, o cristão crê e se regozija. Glória a Deus. E aquela mulher disse assim, eu creio no Senhor Jesus Cristo e isto encerra o assunto. Diz para aquele pastor. Veja. Ela disse, eu vou à igreja, meu pai é um diácono, eu toquei piano na igreja por anos e eu me sinto justificada tanto quanto eu sempre fui. Vê onde ela estava descansando? Está vendo onde a mulher estava descansando? Eu vou à igreja, meu pai é diácono na igreja, eu sempre toquei piano na igreja e pronto. E eu sou justificada. E isso justifica ninguém? E salva ninguém? Eu vi a igreja salva ninguém, ou você, ou meu pai ser cristão, seu pai ser cristão, vai salvar você nenhuma vez? Nenhuma vez! Se andarmos na luz, como é na luz está, amém. O sangue de Jesus Cristo nos purificou. É o que a Bíblia diz. Sangue. Deus! Mas veja onde ela está descansando. Diz para aquele pastor, eu vou à igreja, meu pai é um diácono, eu toquei piano na igreja por anos, e eu me sinto justificada tanto quanto eu sempre fui. Olha, está descansando. Calcule, você ouviu um pregador dizendo que não, ele vai ser salvo de qualquer maneira. Não aceita Jesus não, viu? Não aceita Jesus não. Não aceita Jesus não. Jesus é o amor de Deus. Deus é Espírito. Não podendo derramar sangue, criou um corpo, tomou forma humana e veio morrer na cruz para me salvar e salvar você. Se aceitarmos a obra da redenção, louvado seja Deus. Amém.
descansando, porque ia à igreja, porque tinha um pai que era diácono, porque tocou piano na igreja. Só se salvação fosse galardão, salvação não é galardão. Salvação é de graça. Amém. Salvação não é galardão, não fiz nada para ser salvo. Eu apenas tomei conhecimento que sou salvo. E se você é um salvo, você tomou conhecimento. E quando você toma conhecimento que você é salvo, você não vai nem ser do pecado mais. Irmão. Agora, enquanto você não toma conhecimento que é um salvo, você fica brincando com a coisa. Mas deixa aquele que salvou Saulo de Tarso cruzar o seu caminho. Aí, ó, todo dia, o Saulo, Senhor, o Senhor quer que eu faça hoje? Todo dia, o Saulo, antes, assim que levanta, bota o joelho assim. Ó Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Aleluia! Aleluia! Mas diz, quando o Salvador cruza o seu caminho, louvado seja o seu Salvador! Glória a Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Veja onde era que aquela irmã estava se sentindo justificada. E o profeta pergunta: o que foi isto? A alma que pecar, esta morrerá. A alma que se afastar dessa palavra, a alma morrerá. Conselho do profeta. A alma que se afastar dessa palavra, tal alma morrerá. Amém? Amém. Aleluia! A alma, aquela consciência interior que diz que ela estava errada, pode estar dizendo o mesmo para você esta noite. Ela seguiu sua parte intelectual e creu com ela, com sua mente, entristeceu tanto o Espírito Santo que ele não falava mais com ela. Por isso que o apóstolo Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo. Se ele diz não entristeçais, é porque é possível. E ela, essa irmã que entristeceu tanto que o Espírito Santo não falava mais com ela. E assim tem muitos que entristece tanto que você pode mostrar a Bíblia, pode mostrar mensagem. Não, fulano disse que é assim. E eu quero saber de fulano. Quero saber disso aqui. Amém. Amém. Jesus Cristo. Amém. Temos que estarmos atados a Ele. Ele, ninguém mais. Deus. Aleluia. Sim, irmão. Vejamos. E aquela mulher seguiu sua parte intelectual e creu com a sua mente e entristeceu tanto o Espírito Santo que ele não falava mais com ela. Ela achou que estava certa, contanto que ela cresce com sua mente. E o irmão Nego foi embora então. E era o irmão Nego que estava tentando ajudar. E o irmão Nego foi embora. Eu disse, quando ele me contou, quando o irmão Nego me contou, eu disse. O Nego voltou e falou para o irmão Branco. Contou a história para o irmão Branco. Contou toda a história. Aí o profeta disse: observe-a no final do caminho agora. Monego, observe ela quando ela estiver morrendo. Ó grande, ajude cada um de nós. E aconteceu que eles estavam no final do caminho. E ela estava sentada lá, segurando seus cigarros, já quase morrendo. E não deixaram os cigarros ali. Segurando seus cigarros, e assim ela estava se divertindo e conversando com as pessoas. E depois de um tempo ela disse: a morte veio sobre ela, os olhos se tornaram vidrados, e ela olhava ao redor. Qual era o problema? As faculdades mentais estavam se quebrando. Sua mente vai com seu cérebro.
não sua alma, sua mente. Sua mente vai com o seu cérebro, não sua alma. Você vê quando a pessoa tem um ataque e fica inconsciente? Não é assim? A mente vai com o seu cérebro, a alma não. Quando o ser humano está morrendo, aí a alma chega. Fica dito o Evangelho. Quando está morrendo, aí a alma chega e diz assim: eu não te adverti que não fizesse isso errado. Chega para advertir. Chega para dizer que ela ou ele está condenado. Se fosse eu que estiver dizendo, estressado, desafinado, estou aqui mostrando as palavras de um profeta vindicado. Profeta vindicado de Deus. Amém. Amém? Irmão, as faculdades mentais estavam se quebrando. Sua mente vai com seu cérebro, não sua alma, sua mente. Então o que você está tentando dizer, bem, isto foi lá atrás nos dias passados, irmão Branco. Isto foi fulano de tal, não é para nós. O profeta diz: cuidado. Cuidado, não foi só para eles lá atrás, não. Foi para eles e é para nós. Cuidado. O Espírito Santo concorda com cada palavra da Bíblia. Isso é correto. Ele crê, o Espírito Santo crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele crê que Ele está presente em cada congregação. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Amém. Fé. E ela, aquela irmã, tinha entristecido o Espírito Santo e afastado de si, mas quando ela estava para morrer, esta parte intelectual estava se desfazendo. Ela olhou e disse: meu Deus, ela disse, estou perdida. É na hora da morte. Gritou: meu Deus, estou perdida. E ela disse: traga-me um pregador rápido. Traga-me um pregador rápido. Agora, tanto tempo que você teve. E o pastor dela estava ali. Disse: eu não quero ele. Este é enganador. Ela não queria o pastor dela. Eu não quero esse aí não, esse é enganador. Ela queria o irmão dela, que foi lá divertir ela. Disse: esse não, esse é enganador. Diz que não tinha problema eu fumar, diz que não tinha problema que eu tomasse uísque, nunca disse que tinha problema, nunca disse que tinha problema que eu me roubo indecente. Nunca, quando eu trocava de marido, ele nunca disse que eu estava errado. Esse não me serve. Ela está apresentando um pregador. Aleluia. Glória a Deus. Deus se apartou dessa palavra. Não nega o profeta disse. E não nega, ele mudou um pouquinho. Para melhor. Porque ele se aproxima cada dia mais de Deus. Olha que tipo de pregador eu vou dar. Amém? Ele queria aquele pregador, mas era tarde demais. E trouxeram o pastor que pastoreava ela. Ela disse: não, eu não quero ele. Este enganador. E o pastor dela correu e trouxe um médico e disse: doutor, disse, ela está fora de si. Disse: é melhor dar ela uma injeção na veia. Ela disse: nada de injeção, eu estou perdida, eu estou perdida. E eles lhe deram uma injeção. E ela continuava dizendo: eu estou, outra injeção, nem dizia mais a palavra toda, já morrendo, isso foi tudo. Uma injeção parou aquela confissão.
mas ela viverá com aquela alma por toda a eternidade. Isto vai assombrá-la por toda a eternidade. Jesus de Nazaré. Não ajudou ela? Era diácono na igreja. Porque ela não ajudou. Salvação individual. Profeta na mensagem, vem, segue-me. Ele diz: salvação não se erra, vida eterna não se erra, vida eterna se aceita. E o profeta diz: isto vai assombrá-la por toda a eternidade. Irmão, veja o conceito do profeta. Vê se serve para você, irmã. Igreja, que isso sirva para você, igreja. Para mim serve. Que isso sirva para você, igreja. Amém. Você que traz oferta, você que traz dízimo, você me paga para me falar a verdade. Eu quero você na glória. Tanto julgamento, eu quero estar vivo. Louvado seja Deus! É com quem quer algo com a palavra. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O profeta diz: irmão, não se deixe levar pelo que a sua mente diz. Ao conselho de um profeta de Deus: não se deixe levar pelo que sua mente diz. O que o Espírito Santo está dizendo em seu coração agora, não importa quanto tempo você esteja unido à igreja. Eu já tenho 40 anos de igreja. Eu quero saber se o tempo você tem em Cristo. Amém. O problema é quanto tempo você tem que estar em Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, eu fiz isso para a igreja. Ela tocava para a igreja. Se salvou? Era filha de diácono. Se salvou? E nós somos melhores do que elas? Alguém pensa que é melhor do que aquela mulher que se perdeu? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. É verdade. Está correto. Por isso aqui está o conselho do profeta. Irmão, não se deixe levar pelo que a sua mente diz. Ora, se o profeta diz: não deixe se levar pelo que sua mente diz, eu vou caminhar pela mente do outro. Eu não tenho que seguir nem o que a minha mente diz, quanto mais do outro. O que o Espírito Santo está dizendo em seu coração agora, não importa quanto tempo você esteja unido à igreja, talvez você deveria estar bem aqui junto com estes pecadores. Se for assim, vem agora enquanto cantamos mais uma vez, fazendo chamar de altar. Você não virá? Você viria aqui ao altar e apenas me daria um aperto de mãos, ficaria no altar aqui comigo e diria: eu quero me achegar a Deus, irmão Brana. Você virá? Não deixe isso se desintegrar aqui e você descobrir que está errado quando for tarde demais. Não deixe para descobrir que você está errado quando for tarde demais. Descubra agora! Descubra agora! Louvado seja Deus! Amém! Aleluia! É verdade. Graças a Deus. A mensagem além da cortina do tempo, vocês já leram? Aquele lugar é precioso ou não é precioso? Glória a Deus! Precioso, não é? É verdade. O profeta diz: que lugar prazeroso aquele. Amém. Mas veja o que é preciso para chegar lá. Aleluia. Eu repito o parágrafo 52. Você já leu, conserva, isso é claro. Correto. Mas eu botei na mão de quem de todos, botei. Amém. Leu, problema de cada um. No parágrafo 52, o profeta diz: ó, se você não é salvo, aceite Jesus Cristo como seu Salvador agora. Agora.
quem sabe aqui amanhã quem está vivo. Agora, se você não tem sido batizado em água, seja batizado agora. Amém. Se você não tem recebido o batismo do Espírito Santo, receba-o agora. Agora, hoje, amanhã, com a mão não pertence a mim nem a você. Graças a Meu pai é pastor, meu pai é diácono, o daquela irmã também é. Final da morte, estão perdidos. Diferente do que se prega por aí, né? Diferente. Continue prosseguindo, diz o profeta. Continue prosseguindo adiante aquele amor perfeito que te levará àquele lugar bonito e prazeroso, além da cortina do tempo. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém. Segundo o selo, 216 a 218, parágrafo. Eu mostro essas coisas, eu sei que só o salvo crê nisso. Você não salva, é só fé intelectual. Agora o salvo crê com a alma. E a alma só dá ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Correto. Segundo o selo, parágrafo 216 a 218. Quando alguém rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca aonde? Em sua orelha. O profeta diz, orelha. Quando alguém rejeita a verdade do Evangelho, Satanás marca a pessoa, aquela pessoa em sua orelha. Ele o ensurdece, de modo que nunca consiga mais ouvir a verdade. Satanás marca na orelha, rejeita o Evangelho, Satanás marca na orelha, e aquela pessoa fica surda. Nunca mais ouvirá o Evangelho, a verdade. E tal pessoa está acabado. Ele fica com um grupo onde se encontra. Rejeitou o Evangelho. Tem que ficar com um grupo errado. Tem que ficar com um grupo que duvida da palavra. Se não quer ouvir a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. O Evangelho de São João diz isso. Veja, a verdade liberta. Quem é a verdade? Jesus. Ele liberta. Amém. Quando o ser humano não rejeita ele. Deus marca os seus quando aceitam a ele. Quando é que Deus marca os seus? Quando aceitam ele. Amém. Deus marca os seus quando aceitam. Deus marca os seus vindicando sua palavra prometida através deles. Exatamente São João 14, verso 12. E outra coisa, se quiserem anotar, São Marcos 16, Jesus diz que esses sinais seguirão os que crerem. E esses sinais não é só curar os enfermos, não. É aquele que crê e for batizado será salvo também. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Primeiro selo, 118 para encerrar. Correto. Aleluia. Graças a Deus. E eles foram separados, falando do julgamento. São profeta falando. Eu vou falar nada, não tem um abestalhado como eu. Tem que falar a Bíblia. Amém. Tem que Glória a falar o profeta, Deus. porque pelo menos se alguém disser alguma besteira, vai acertar as contas com o rei naquele dia. Deus é maior. E eles foram separados como as ovelhas das cabras, isso mesmo. É aí quando os membros de igreja aparecem. Aquela separação, ali aparecem os ímpios, os membros da igreja também. E se eles ouviram a verdade, os membros de igreja,
Os membros de igreja, não é aquele que está lá no bar bebendo e lá no motel prostituído, não. Você está entendendo? Amém. Não era aquele que está na jogatina, não, na prostituição, não. Os membros de igreja aparecem, é ali também. E eles, os membros de igreja, ouviram a verdade e rejeitaram a verdade. Então, o que será dito quando a grande coisa for apresentada na terra? Quando até seus próprios pensamentos estarão ali? O que você pensou acerca disto? Acerca disso. Quando chegar em casa, olhe se a palavra disto está escrito com letra maiúscula. Se tiver, como está aqui, se não tiver, você me diga o que eu vou corrigir. Corrigir não, que pode ser corrigir, porque aqui está escrito com letra maiúscula. Disto, a palavra. Quer dizer isso aqui. A palavra. Então, o que será dito quando a grande coisa for apresentada na terra? Quando até seus pensamentos serão e estarão ali, o que você pensou acerca disto? Acerca da palavra. Amém. Acerca da mensagem. Glória. Como você vai escapar disto? E quando Paulo disse em Hebreus 2, verso 1 ao 4, como escaparemos nós se não atentarmos para a tua grande salvação? Tem como escapar sem rejeitar? Tem como escapar? Não. Rejeitou. Como você vai escapar disto? Aceitou. E bem ali na terra dos céus, e a grande televisão de Deus ali, são seus próprios pensamentos se rebelando. Seus próprios pensamentos falarão contra você naquela hora. Os próprios pensamentos dos que rejeitaram o Evangelho falarão contra eles naquela hora. Temos que aceitar este Salvador. É Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Amém. Por isso, será terrível a decepção para muitos. Não para o bêbado, não para a prostituta, não para o ladrão, não para o delinquente, que ele sabe, ele não vive pregando o Evangelho. Ele não vive na igreja. Decepcionado serão pregadores, membros de igrejas, pensam que são alguma coisa e não estão com muito cuidado, como diz o profeta. Olha o que essa palavra diz. Porque se você tiver cuidado com essa palavra, Aleluia. Glória. ele fará comigo e com você o que ele fez com o velho Simeão. Aleluia. Porque Deus, ele não é avô caduco, não. Ele nem netos tem. Deus não é avô, ele é pai. Amém. Pai, ele não tem netos, ele é pai. E o velho Simeão, olhando o tempo pela Bíblia. O cristão olha o tempo pela Bíblia. Você olha a Bíblia e Jesus era para ter vindo. Você sabe, Jesus era para ter vindo, não era? Verdade. Olhando os sinais bíblicos, era para ele ter vindo buscar a sua igreja. Então o profeta diz, ele está segurando o tempo. Ele é soberano vem quando ele quer. O meu dever, o Senhor está preparado. Amém. E o velho Simeão ali olhando, já velho, barba branca, cansado, olhando o tempo pela Bíblia. Já é tempo do Messias vir. Eu estou velho, talvez ele não venha no meu dia, pensando naquilo, meditando, cuidadoso com as sagradas letras. E os outros sacerdotes dizendo assim, ele não vai vir tão cedo. Eu vejo aqui que ele já era para ele ter vindo. Sei que estou velho, talvez ele não venha no meu dia e tal. E o Espírito Santo vai dizer, você não morrerá enquanto você não vê a redenção de Israel. Acabou a preocupação, ficou só esperando. E ele começou a testemunhar, e os próprios sacerdotes estavam vindo dele. Mas ele estava ali esperando.
Quando foi um dia, eu estava sentado ali no templo. Aí entrou ali algumas mães com alguns filhos para serem dedicados. E entre aquelas mães estava uma jovem mãe. E quando aquela jovem mãe chegou para dedicar aquela criança, e ele pegou aquela criança, ele viu que aquela criança era a salvação de Israel. Aleluia! Forma humana, louvado seja Deus. Por quê? O cuidado, ele tinha cuidado com essa palavra. E quando você tem cuidado com essa palavra, não tem demônio que mova você. Você não vai nem pela sua mente, nem pela mente do outro. Você vai pelo que Deus pensa. Cristão não anda pelo que eu penso ou pelo que ele pensa. Cristão anda pelo que Deus pensa. Como diz a Bíblia e diz a mensagem do profeta. Louvado seja Deus, amém, Senhor. Santo é o seu nome. Obrigado pela sua bondade. Aleluia, Jesus. Eu creio que essas poucas palavras são benéficas para cristãos, para religioso não, mas para cristão. Para quem tem fé intelectual, isso não serve, mas para cristão isto é benéfico. É a Bíblia, é a mensagem de um profeta vindicado que o Senhor providenciou para que os eleitos não fossem enganados. Por isto, Pai, vivifica isto em nossos corações. Ajuda cada um de nós nessa hora final. É na hora final onde os problemas se multiplicam. Mas cristão, ele não deve se preocupar com isso, porque é hora de entrar e hora de sair. Sim, é verdade. Aleluia. Louvado seja o seu santo Glória a Deus. Deus. Ele é maravilhoso.